Boa noite, sejam todos bem-vindos. Deixa eu colocar a minha imagem aqui, agora sim. Sejam todos bem-vindos, esse é o nosso curso básico de teologia, estamos falando aí sobre dons. Eu falei que nós teríamos 3 aulas, hoje é a terceira aula. Tem algumas coisas para ser falado ainda, se eu achar que vai ficar muito longo o vídeo, eu pauso e fazemos aí mais uma aula, tá bem? Mas hoje nós vamos dar continuidade falando sobre dons. Esses dons válidos ainda hoje, né? Há esse poder dado a homens para fazer milagres, ou nós não precisamos mais por já ter a Bíblia por completo, todo o plano de Deus para salvar a humanidade. Jesus Cristo veio, morreu, né? Foi crucificado na cruz, pagou, né, um preço muito alto, morreu aonde era para nós morrer, né? E ele se ofereceu como sacrifício para nos salvar. Escolheu os seus apóstolos para começar a igreja, e hoje tem a igreja estabelecida com a Bíblia, né, por completo. Então seria ainda necessário esses dons nos dias de hoje? Vamos ver então o que a Bíblia fala sobre isso. As confusões dos dons espirituais em Corinto, né? Na igreja de Corinto, ela estava vendo ali alguns problemas em relação aos dons. O pessoal chegou ao ponto de dizer, né, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, e uma grande confusão, né? Os cristãos estavam brigando por dons, né? Quem achava que tinha um dom era mais importante com o outro. Aqui em 1 Coríntios capítulo 12, né, do em diante, vai falar sobre essa questão dos dons. Vamos fazer essa leitura, né? Acho que é importante esses textos nós estarmos lendo. Então em 1 Coríntios 12, 1 Coríntios capítulo 12. Deixa eu mudar aqui a tela, colocar a Bíblia aqui. Então, 1 Coríntios capítulo 12. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito visando ao bem comum, pelo Espírito. A um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento, pelo mesmo Espírito. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons de cura, pelo único Espírito. A outro, poder de operar milagres. A outro, profecias. A outro, discernimento de Espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele a distribui individualmente a cada um conforme quer. Então, o apóstolo Paulo está escrevendo a igreja de Corinto e vai explicar, né, em relação aos dons. Eles estavam tendo problemas em relação aos dons, estavam brigando por conta dos dons. Então, do 8 ao 10 vai falar das especificações dos dons. Sabedoria era conhecer, né, as profundezas de Deus para aceitar a mensagem dos profetas. Dom do conhecimento ensinar, né, a vontade de Deus para a igreja. Fé era aceitar as mensagens reveladas através dos dons.
não é a mesma fé que aceitamos Jesus. Tinha também o dom de curar, né? Curava a febre, dor de cabeça, dor de barriga, dor de dente, etc. E havia os milagres, quem tinha dons de operar milagres, que era fazer cegos enxergar, aleijados andar, surdos ouvir e etc. Tinha também o dom de profecias, era de quem pregava a palavra de Deus através de revelações. Tinha o discernimento de espírito, sabia se era o Espírito de Deus ou do diabo, né, quem estava falando. E tinha também a variedade de línguas estrangeiras e a capacidade para interpretá-las. Então havia vários dons, mas eram dons um diferente do outro e dado a pessoas diferentes. Então quem tinha o dom de curar, ele curava uma febre, uma dor de dente, uma dor de barriga, uma dor de cabeça, mas ele não podia, por exemplo, fazer um cego enxergar. Mas quem tinha o dom de fazer milagres, tinha o dom, né, de fazer um cego enxergar, um aleijado andar, um surdo ouvir, mas ele não tinha, né, o dom da pregação, não tinha outro dom. Então foi dado para não ter confusão, para que cada um exercesse a sua função de acordo com a necessidade da igreja. Mas por que foi dado essas funções para esses homens? Uma das coisas que a gente precisa entender, né, no princípio, é que quando começou a igreja, não tinha a Bíblia. Hoje nós temos a Bíblia e nós sabemos se a igreja está fazendo o que é certo ou está fazendo errado. Então nós olhamos para a Bíblia manda fazer, faça. Se você está fazendo exatamente como a Bíblia manda, como está escrito na Bíblia, você está fazendo certo e você é a igreja do Senhor Jesus. Agora, se a Bíblia manda fazer algo, está lá escrito como deve ser feito, e você não faz, você não está vivendo como a igreja do Senhor. Diferente dessa época que não tinha a Bíblia por escrito, então era dado a esses homens dons para que cada um fizesse aquilo que era necessário para aquele tempo, tá bem? E aí começou a ter grande confusão sobre dons. Agora tinha uma hierarquia de dons. Primeiramente os apóstolos, que não temos mais, né? Segundo, profetas, que eram os que falavam da mensagem de Deus. Em terceiro lugar, os mestres, né, os professores. Em quarto lugar, os operadores de milagres. Em quinto, né, os curandeiros. Em sexto, né, era o socorro, ajuda de pessoas em pecado e nas necessidades físicas. O sétimo tinha o governo, né, e administrar o trabalho da igreja. E o oitavo era o dom de falar em línguas. E andava tendo um problema na igreja, uma disputa entre profecias e línguas. Quem tinha o dom de profetizar e com quem tinha o dom de falar em outras línguas. Os dons de línguas não supria as necessidades da igreja. Vamos fazer a leitura no capítulo 14 de 1 Coríntios, que fala, né, sobre como que eram os dons. No capítulo 14. Diz assim: sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Pois quem fala em línguas não fala aos homens, mas a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, mas quem profetiza o faz para a edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em línguas, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Gostaria que todos vocês falassem línguas, mas prefiro que profetizem. Quem profetiza é maior do que aquele que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja seja edificada.
Agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que lhe serei útil? A não ser que lhe leve alguma revelação, ou conhecimento, ou profecia, ou doutrina. Até no caso de coisas inanimadas, que produzem sons, tais como flauta e cítara, como alguém reconhecerá o que está sendo tocado se os sons não forem distintos? Além disso, se a trombeta não emitir um som claro, quem a preparará para a batalha? Assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Sem dúvida, há diversos idiomas no mundo, todavia nenhum deles é sem sentido. Portanto, se eu não entender o significado de que alguém está falando, serei estrangeiro para quem fala, e ele estrangeiro para mim. Assim acontece com vocês. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naquele que traz a edificação para a igreja. Por isso, quem fala em línguas, ore para que possa interpretar. Pois se oro em língua, meu espírito ora, mas a minha mente fica infrutífera. Então o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém? A sua ação é de graças, visto que não sabe o que você está dizendo. Pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas o outro não é edificado. Dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir a outros, a falar 10.000 palavras em línguas. Irmãos, deixe de pensar como crianças. Com respeito ao mal, sejam crianças, mas quanto ao modo de pensar, sejam adultos. Pois está escrito na lei, por meio de homens de outras línguas e por meio de lábios de estrangeiros falarei a este povo, mas mesmo assim eles não me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, a língua são um sinal para os descrentes e não para os que creem. A profecia, porém, é para os que creem e não para os descendentes. Assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem línguas, e entrar algum não instruído ou descrente, não dirão que vocês estão loucos, mas se entrar algum descrente ou não instruído, quando todos estiverem profetizando, e ele por todos será convencido de que é pecador, e por todos será julgado. E os segredos do seu coração serão expostos, assim ele se prostrará, rosto em terra, e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vós. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em línguas, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Se, porém, alguém falar em língua, deve falar 2, no máximo 3, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, fique calado na igreja. Fala consigo mesmo e com Deus. Tratando-se de profetas, fale 2 ou 3, e os outros julguem cuidadosamente o que foi dito. Se vier uma revelação e alguém estiver alguém que está sentado, cale-se o primeiro. Pois vocês todos podem profetizar, cada um por sua vez, de forma que todos sejam instruídos. Aqui acho que está bom, porque vamos ler o capítulo todo. Os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Como em toda a congregação dos santos, permaneçam as mulheres em silêncio na igreja, pois não lhe é permitido falar, antes permaneçam em submissão, como diz a lei. Se quiser aprender alguma coisa, que pergunte aos seus maridos em casa, pois é vergonhoso uma mulher falar na igreja. Acaso a palavra de Deus originou-se entre vocês? Se vocês são vocês, o único povo que ela alcançou,
Se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que lhe estou escrevendo. É mandamento do Senhor. Se ignorar isso, ele mesmo será ignorado. Portanto, meus irmãos, busquem com dedicação o profetizar e não proíbam o falar em línguas, mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Eu vou fazer um comentário em cima dessa passagem aqui, depois a gente vai voltar aqui no slider. Tem algumas coisas que eu queria frisar muito bem. A Bíblia, ela tem toda a autoridade, né? Foi dada a esses homens a escrever a Bíblia. E esses homens foram instruídos por Deus, né, para a pregação do Evangelho, e foram registrados nessas pregações, e temos a Bíblia por completo. E é importante nós vermos no 37 que diz assim, ó, se alguém pensa que é profeta ou espiritual, reconheça que lhe estou escrevendo, que o que eu estou lhe escrevendo é mandamento do Senhor. Então o apóstolo Paulo está dizendo que se você é espiritual, você é um cristão, você tem que entender que o que ele está escrevendo é um mandamento do Senhor. Eu já vi pessoas fazer comentário em relação a isso, dizendo que o apóstolo Paulo ele era radical por não concordar, né, com a pregação das mulheres, com a fala das mulheres em línguas, mas o apóstolo Paulo ele está somente transmitindo a palavra de Deus, né, e ele fala que é um mandamento do Senhor, tá? Mas a gente vai comentar mais sobre isso ainda. Agora eu vou voltar aqui no slide. Aqui. Então, o falar em línguas, quem fala em línguas não fala a homens. Ou seja, se você tem o dom de falar em línguas, você tem que entender que você não fala às pessoas. Então, se você está num grupo de pessoas que estão falando em línguas, essas palavras não são para quem são para os cristãos. E sim, né, tem que haver algum incrédulo, algum ímpio ali, para que essa palavra seja direcionada, tá? Diz que quem fala em línguas edifica a si mesmo. E o que vos aproveita se eu falar em línguas? Falar em línguas sem intérprete seria como instrumento desafinado. Então, o apóstolo Paulo está dizendo, primeiramente, que tinha o dom de falar em línguas na igreja, e essas pessoas que falavam em línguas não falavam a cristãos e sim a incrédulos. Mas, para que esses incrédulos, para que esses ímpios ouvissem o que estava sendo falado, tinha que imediatamente haver um intérprete para interpretar, para traduzir aquilo ali, para que a pessoa incrédula ouvisse de uma forma correta. E é por isso que Paulo está dizendo que o falar em língua identificava a si mesmo e não a igreja. Os dons de línguas eram palavras incompreensíveis, né, que não tinha como entender. Falar em línguas tem que interpretar. A própria mente ela fica infrutífera, né? Nem quem está falando entende o que está falando. E ele diz que preferia falar 5 palavras compreensíveis, né, do que 10.000 palavras que não desse para entender. E o apóstolo Paulo chegou a chamar, né, os coríntios de crianças, né, sem entendimento. E ele vai continuar, né, falando que o dom de língua era um sinal para os descrentes, o dom de língua era um sinal não para a igreja, e talvez porque a mensagem era de conversão e não de edificação. Diferente do que a gente vê hoje, né? As pessoas acreditam que o falar em línguas está edificando e a pessoa tem o dom, e então ela está sendo edificada. E o apóstolo Paulo está dizendo que não, né? Que quem falava em línguas tinha esse dom mais para levar essa edificação aos descrentes, para que eles entendessem, né, o plano de Deus através disso. Mas o principal é que tinha que alguém interpretar. Eles também não chegava, né, aos descrentes a mensagem traduzida. Tinha que alguém traduzir. E porque ali tinha muitos estrangeiros, né? Coríntios era uma cidade portuária, então era bem provável que o falar em línguas eram mensagens de pregação, né? De pregação de arrependimento, falando sobre Jesus, algo assim, para que as pessoas dessem ouvido à palavra de Deus. Mas aos
descrentes. E o apóstolo Paulo chegou a chamar os coríntios de loucos, né? Ele fala, por acaso, se chegar alguém aí ver vocês todo mundo falando e não houver intérprete, não vão falar que vocês estão loucos. E ele fala que usar o dom de línguas corretamente tinha que ser dessa forma. Está um grupo reunido, né, a igreja toda reunida, tinha que falar no máximo, né, 2, máximo 3. Não podia ser ao mesmo tempo, tinha que ser um de cada vez, né, um depois do outro, e falando em línguas tinha que haver um intérprete. E ele vai dizer que se começou a falar em línguas e não houvesse um intérprete, que ficasse calado. Então, o falar em línguas na igreja, lá no começo, ele era de uma forma racional, né? Não era de uma forma assim que, de qualquer jeito, que falar em línguas e estava edificando, que era da parte de Deus. Não, era de uma maneira racional que as pessoas estavam entendendo. Começava a falar em línguas, 1, 2, no máximo 3. E imediatamente surgia alguém lá interpretando o que aquela pessoa estava falando. E se não houvesse imediatamente alguém interpretando, o apóstolo Paulo, não, então vocês devem se calar, porque não tem sentido. Né? Se não houver um intérprete, não faz sentido você falar palavras que ninguém vai entender. Então não há edificação para a igreja. E a palavra da profecia, ele vai dizer que é muito melhor, porque as pessoas vão ouvir, né, você falando de Deus. Profetizar é falar de Deus. Pregar o evangelho, você está profetizando a palavra de Deus. Né? O dom de profetizar é falar, né? Profetizar é falar. Profetizar não é adivinhar o futuro. Eu profetizo que vai acontecer algo em sua vida. Não, o profecias é falar de Deus. Profetizar, né, é pregar o evangelho. E o apóstolo Paulo vai dizer que as mulheres não falavam em línguas. Elas deviam permanecer caladas, conforme a lei de Cristo. Tá bem? Então, é assim que está funcionando na igreja hoje, né? Tem gente falando em língua, tem gente interpretando, as mulheres estão falando em língua, isso fica para você, né, com seu conhecimento. Se você presencia pessoas falando em língua, se são grupos, se é uma pessoa. Eu pelo menos eu nunca ouvi ninguém interpretar, né? Eu vi as pessoas falando em línguas, mas nunca ouvi um intérprete. E já vi grupos de pessoas, todo mundo falando ao mesmo tempo, palavras estranhas, homens e mulheres, sem ninguém interpretar e sem as pessoas se calarem e virando naquela bagunça. Se torna algo irracional, e aí é como o apóstolo Paulo está dizendo, se passar alguém na rua e tiver todo mundo dessa forma, as pessoas não vão achar que vocês são loucos, é o que ele está dizendo. E nessa questão aí das mulheres, ela não tem a permissão, né? A gente já falou sobre o presbitério, não foi dado esse trabalho às mulheres de pregar na igreja do Senhor. Domingo, dia da adoração, homens que devem pregar a palavra de Deus, né? E não é eu que estou dizendo isso, é a Bíblia que está dizendo. O apóstolo Paulo diz que tudo isso que ele escreveu é mandamento do Senhor. Então quem mandou escrever essas palavras é Deus, tá? E essas coisas não vão mudar. Ainda que muitas pessoas mudaram com o passar do tempo, hoje tem pastoras, tem mulheres que pregam, mas a Bíblia ela não vai mudar. A Bíblia vai continuar a mesma até a volta de Jesus. É nós que decidimos fazer a vontade de Deus ou não. Tá? Não tem um espaço para nós mudarmos. Não foi dada autoridade a homens escolher o que vai ser feito na igreja. Deus já deixou tudo por escrito. Nós temos a Bíblia que nos instrui a fazer exatamente como Deus quer. Por mais que nós queremos fazer as coisas de boa vontade, Deus não quer boa vontade. Deus quer obediência. Tá? É o que Deus quer. Desde o começo do curso nós vemos falando isso. Deus quer obediência e não sacrifício. Se agrada a Deus é obediência. E nós devemos ser obedientes à sua palavra. É isso que agrada a Deus. Então, dons de profecias, né? A preferência do apóstolo Paulo. Ele exortava, edificava, consolava, né? Ele vai dizer que principalmente, né, que profetizeis, edifica, exorta e consola a igreja. Profecia é superior ao dom de língua. Profecia convence o pecador, né, quando nós pregamos o evangelho. E
fale muito 3, né? E as profecias também, no começo da igreja, tinha também alguém que tinha o dom de saber se aquilo que estava sendo falado na igreja era de Deus, né? Era o dom da sabedoria, e discernimento. Ele discernia se aquela palavra dada, se aquele espírito ali dado àquela pessoa que estava falando, ela era mesmo de Deus. Então, e era de um após o outro. Os espíritos estão sujeitos aos profetas. Então, quem tinha o dom de profetizar, outro tinha o dom de discernir se aquelas palavras eram da parte de Deus ou não. Profecias sobre o cancelamento dos dons espirituais. 1 Coríntios 13, 8. O apóstolo Paulo diz que... Vamos ler, tá? É melhor a gente ler do que falar. Em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 8. Diz assim, ó: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Então o apóstolo Paulo está dizendo que essas coisas iriam passar. Profecias desaparecerão, línguas cessarão, ciência passará. Versículo 9, ele vai dizer: em parte nós conhecemos, em parte profetizamos. Não fala tudo o que era necessário. O 10, quando vier o que é perfeito. Vamos ler. Vou ler desde o 8. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte nós conhecemos, em parte nós profetizamos. Porém, quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como um espelho, mas então veremos face a face. Agora nós conhecemos em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente. Assim permanece agora, né, esses 3, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, o apóstolo Paulo, ele está dizendo que essas coisas passariam. Quando viesse o que é perfeito. O que é o perfeito, né? Quando começou a igreja, tudo era novo para as pessoas. Os apóstolos pregavam pelo Espírito, porque eles não tinham nada por escrito. Eles recebiam, né, a mensagem do Espírito, Jesus que orientava, né, o que eles deviam fazer, e eles pregaram o Evangelho por todos os lugares. Mas ainda assim as coisas eram obscuras, as pessoas não tinham um entendimento geral como nós temos hoje. E o que nos trouxe esse entendimento é a Bíblia, por inteira, por completa, toda escrita, tudo o que agrada a Deus, o que não agrada a Deus, o que Deus fez, o que Jesus fez, como que foi a morte de Jesus, como que foi o sacrifício de Jesus, por que ele teve que morrer, o que fazer para ser acrescentado na igreja, o que fazer para ter os perdões de pecados, o que fazer para manter uma comunhão com Deus, o que vai acontecer na volta de Jesus, o que nós devemos fazer para ir para o céu. Então todas essas coisas hoje nós não temos por revelação de homens, mas da Bíblia, a própria palavra de Deus. Então ele diz que quando viesse o que é perfeito, nós não precisaria mais daquelas coisas que as pessoas não tinham pleno entendimento.
era como algo, um espelho embaçado, na qual você não consegue discernir a imagem plena. Mas hoje, através da Bíblia, nós vemos Jesus face a face. E com a vinda da Bíblia por completo, tendo ela todas escritas, os dons são aniquilados. Não tem mais por que ter esses dons nos dias de hoje, porque nós temos a palavra de Deus para confirmar o que eu estou dizendo. Eu prego a palavra e a Bíblia confirma se o que eu estou falando é verdade ou é errado. Se eu estiver pregando algo correto, de acordo com o que está na Bíblia, a pessoa que estiver ouvindo, ela pode ir na Bíblia e olhar se aquilo que eu estou falando é de Deus ou são minhas palavras. Tá? Não preciso curar alguém fisicamente para a pessoa acreditar naquilo que eu estou falando, porque ela tem a Bíblia, ela tem que olhar a Bíblia, né? E lembra daquela passagem que Jesus cita o rico e o pobre, né? E quando ele vê que não tem mais condição de inverter aquela situação dele, ele diz: não, então ressuscita Lázaro e manda que ele vá até a minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, e se eles ver Lázaro ressuscitado, eles vão dar ouvido à sua palavra. E aí o que Jesus fala para ele? Ele tem Moisés e os profetas. Quando Jesus fala essas palavras, o Velho Testamento ele estava escrito. Então, quando Jesus fala que ele tem Moisés e os profetas, está dizendo que eles tinham a Bíblia, eles tinham o Velho Testamento. Ele diz que deu ouvido, porque ele diz assim, ó, se não der ouvido a minha palavra, ainda que eu ressuscite um morto, eles não vão dar ouvido. E na pregação do Evangelho é assim hoje. Pregamos o Evangelho e as pessoas têm que olhar para a Bíblia se é verdade ou não. Se elas não der ouvido ao que diz a Bíblia, ainda que eu faça um milagre, que eu cure alguém, que eu faça algo extraordinário, não vai fazer nenhum sentido na vida da pessoa, se ela não der ouvido ao que diz a palavra. Então, nos dias atuais, não tem mais a necessidade desses dons espirituais, esses dons milagrosos, poderes dados a homens para o seu próprio ego, homens que se diz grandes milagreiros, operadores de milagre. Tome muito cuidado, né? Olhe para a Bíblia, o que a Bíblia fala sobre essas coisas. Em 1 Coríntios 3:2, que diz que os dons eram como um espelho embaçado, não mostra a imagem real, mas a Bíblia ela mostra bem real a vontade de Deus. E o apóstolo Paulo ele vai citar, né, quando eu era menino, pensava como menino, nós brincávamos, fazia coisas de menino, mas sendo adulto, tem que viver como adultos, né? E nós como cristãos nós devemos amadurecer e viver como pessoas adultas. A igreja no princípio ela precisou dos apóstolos porque não tinha Bíblia, então a palavra pregada dos apóstolos confirmava a vontade de Deus, o plano de Deus para a salvação. Os dons espirituais foi necessário porque eles não tinham a Bíblia para convencer as pessoas do que é certo. A igreja amadureceu, a Bíblia está por completa. Hoje nós temos uma igreja madura, uma igreja adulta, então nós temos o suficiente para agradar a Deus pelo que está escrito na sua palavra. Deixou-se as coisas de meninos, a igreja cresceu. Fechando as portas, quando cessou-se os dons, né? Por exemplo, lembra lá na aula anterior que os dons de fazer milagres eram dados através da imposição dos apóstolos, a imposição de mãos, né, dos apóstolos, e quando os apóstolos faziam a imposição de mãos, era dado o poder para aquela pessoa, mas ela não tinha o poder de transferir a outra pessoa. Vocês lembram? Então, findando, né, essa era dos apóstolos, todos morreram, e hoje não temos mais apóstolos segundo a Bíblia, e muitos se autotitulam apóstolos, e não é bíblico, né? Nós não temos, biblicamente nós não temos mais apóstolos, né? Temos presbíteros, pastores, evangelistas, né? Mas apóstolos, o último foi o apóstolo João, né, que morreu. Então, cessando os apóstolos, acabou-se
a transmissão de dons através da imposição de mãos. Se Deus quisesse que fosse diferente, não tinha isso por escrito na Bíblia, e Deus escolhia homens para dar poder para esses homens fazer milagres. Mas Deus, ele é perfeito em tudo que ele faz. E assim foi o jeito que ele escolheu para salvar a humanidade. Então, morte dos apóstolos, morte dos que receberam os dons pelos apóstolos, a Bíblia por completa, a igreja madura, não precisa mais, né, desses dons. O resumo dos dons espirituais, né, necessidade dos dons espirituais, por não ter a Bíblia por escrito, para confirmar a palavra de Deus. Promessa foi dada somente aos apóstolos, quando Jesus diz: vocês farão obras maiores do que eu faço, serão revestidos de poder, serão batizados com o Espírito Santo, e houve o cumprimento dessas promessas. Atos 2, né? Os apóstolos foram batizados com o Espírito Santo, passaram a fazer milagres, houve, né, a transmissão de poderes a outras pessoas, dado pela imposição dos apóstolos. 7 homens em Jerusalém, os samaritanos, 12 homens em Éfeso, Timóteo e aos romanos. E quem receberia, né, os dons não podia passar a outras pessoas. Então, como funcionavam os dons? Conforme a vontade do Espírito Santo, cada pessoa tinha apenas um dom. Um dom dependia do outro. Dom de sabedoria, as profecias, né, elas dependiam de ser julgado pelo dom da sabedoria, o discernimento do Espírito, interpretações, sem interpretação, ficar calado, né, que era o falar em línguas, falar muito 3, né, um pós o outro, falar todos juntos era loucura. Profecias eram muito mais importantes, porque exortava, edificava e confortava. Falar em línguas era para os descrentes, né, porque eram mensagens de salvação. E as mulheres não falavam em línguas na igreja do Senhor. Elas ficavam caladas na igreja, ouvindo a mensagem de Deus dada através dos homens. Cancelamento dos dons. Dons eram temporários, eles eram incompletos. Com a morte dos apóstolos cessou a transmissão dos dons, e com a morte das pessoas que receberam dos apóstolos também cessaram. Com a chegada, né, do que é perfeito, a Bíblia, os dons cessaram. Não precisamos mais dos dons, porque nós temos a Bíblia para confirmar a verdade de Deus. Conceitos errados sobre dons. Sem a imposição de mãos dos apóstolos, não tem como receber. Falar em língua sem interpretação, não pode. Falar todos ao mesmo tempo. Mulheres falando. Profetizar futuros, não tinha isso na Bíblia, de profetizar o que vai acontecer daqui a um ano. Não existe isso. Eu profetizo que a tua vida vai melhorar, né? Não, isso não existe na Bíblia. E falar em línguas para ser batizado com o Espírito Santo. Não temos batismo com o Espírito Santo na Bíblia para pessoas, ainda que muitas pessoas defendam que há o batismo com o Espírito Santo, não temos isso na Bíblia. A Bíblia não fala que pessoas comuns foram batizadas com o Espírito Santo. Tem vários dons, cada pessoa, isso também não era bíblico, e se gloriar, né, por dizer em ter dons, de achar que era melhor do que outro por ter dons, tá? E sobre o batismo com o Espírito Santo, nós temos dois textos na Bíblia que vai nos falar sobre isso. Vai ter primeiramente com os apóstolos que receberam, né, o dom de receber, né, eles receberam o Espírito Santo em forma de descida, né, eles foram batizados com o Espírito Santo, e mais tarde nós vamos ter uma referência de pessoas que receberam a mesma coisa, mas porque Deus queria ensinar para o apóstolo ali que a mensagem também era para os gentios, e aquela família que recebeu, né, aquele mesmo evento que aconteceu lá no dia de Pentecostes, elas foram depois do episódio imediatamente batizadas.
tá bem? Então não temos na Bíblia nada que comprove que hoje as pessoas têm dom de imposição de mão, de curar, não. Deus cura quem Ele quiser, e Ele cura. Deus pode curar pessoas do câncer, pessoas com doenças terminais, pessoas que não teriam condição de andar, e Deus, se quiser, Ele pode fazer a pessoa andar. Ele pode fazer uma pessoa que é cega voltar a enxergar. Deus pode fazer tudo isso se Ele quiser, mas não foi dado a homens mais esse poder, dessa imposição de mãos. Então, fique com o que a Bíblia diz, tá bom? É muito mais importante você obedecer a Deus através da Bíblia e não de coisas que os homens estão ensinando de forma errada, tá bem? Na volta de Jesus nós seremos julgados. Nós vamos estar face a face com Jesus. E nós não vamos poder transferir responsabilidades. Eu achei que aquele homem estava pregando corretamente, eu achei que aquele homem estava falando a verdade. Isso não vai te salvar, tá? O que vai te salvar é se você ouvir as pessoas falar e você ir para a Bíblia e ter certeza se aquilo que a pessoa está falando é verdade, se está correto. Isso sim vai salvar a sua alma e você vai morar a eternidade com Deus, tá bom? Então não troque a verdade da palavra de Deus por falsas promessas, tá bom? Que Deus abençoe. Conseguimos finalizar então essa aula sobre dons e vamos em frente com o nosso curso. Agora falta apenas uma aula para nós finalizarmos, e nós vamos falar na próxima aula sobre o uso de instrumentos musicais na igreja hoje. É permitido? Podemos usar violão, gaita, teclado na adoração, no culto de adoração a Deus? O que a Bíblia fala sobre isso, tá bom? Vamos falar sobre adoração através do louvor na próxima aula, tá bom? Tem todos aí bons estudos e que Deus nos abençoe.